graça e paz. Que beleza, que maravilha esse nosso ajuntamento, né? Esse momento hoje em especial, né? Como o dia alusivo, a ressurreição de Cristo, a semana da Páscoa, nós nos ajuntarmos para fazer aquilo que Ele deseja, anseia, e Ele quer que nós o façamos hoje. Não, Ele quer que nós o façamos sempre, né? A Bíblia diz no Atos dos Apóstolos que a primeira igreja, eles se juntavam e partiam o pão todos os dias. Todos os dias. A igreja primitiva era uma igreja atuante, era dinâmica. Ela sabia que tinha um trabalho que, humanamente falando, impossível de se realizar, que é o que? Propagar, expandir, e como Jesus falou, toda a terra. Mas como Jesus com o Pai e com o Espírito Santo, eles criaram pela palavra deles todas as coisas. E a Bíblia diz que sem Ele, nada do que você vê existiria. Então Ele sabe o poder que tem a palavra. E Ele então delegou essa palavra aos seus discípulos. E Ele disse para eles irem para Jerusalém e toda a Judéia e Samaria. E aí Ele vai dizer, e até os confins da terra. Eu não sei onde é os confins da terra, nunca pesquisei, inclusive, onde é os confins da terra. Significa o quê? Onde houver um indivíduo, uma pessoa, um ser humano, Deus vai desejar e querer que nós vamos até ela. Porque Ele diz que ninguém pode se justificar diante dEle no dia do juízo. E esta semana, quase que no mundo inteiro, celebra-se a Páscoa. E a Páscoa, ela não começou com Jesus. Jesus celebrava a Páscoa. Quando Ele nasce, Ele celebra a Páscoa desde os seus primeiros anos. O capítulo 2 de Lucas diz que Ele vai ao templo no dia da festa. E agora o texto que nós vamos falar também é esse mesmo dia, o dia da festa. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 22. Quero cumprimentar e saudar a todos que estão virtualmente conosco, incentivar, motivar, desejar, insistir, para que você curta, né, o que está sendo feito aqui em nossa comunidade, e você também vai comentar, né, e compartilhar. Esses 3C eu gosto e peço para você fazer conosco, esses 3C, que é curtir, compartilhar e comentar. Nós queremos saber, né? Algumas pessoas, essa semana uma pessoa lá da Argentina falando com a gente, né? Eu não sou de falar, né? De comentar, mas me comprometo a responder, né? Esses comentários, né? Mesmo que seja crítica, ou isso é muito bom, porque vai nos incentivar, né? Embora seria um combustível a mais, porque nós o fazemos há 40 anos isso, né? E eu estou alcançando você agora, nessa década, né? Nesse ano, mas é bem-vindo, e a gente deseja que, né, seja estímulo para você o nosso apelo, para que você possa curtir, comentar e também comentar. Hoje vamos falar o que é a festa da Páscoa. Lucas, no capítulo 22,
no verso de número 7, a Bíblia se reporta da seguinte natureza, da seguinte forma: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: vá preparar-nos a Páscoa para que possamos celebrar. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então, Jesus lhes disse: entrem na cidade e encontrarás um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar e diga ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo eles, encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Até aqui. Senhor Deus e Pai, nesse nome sublime que é o nome de Jesus, oramos quando vamos anunciar mais uma vez teu reino, vamos anunciar a tua palavra, que é a tua vontade na vida nossa e desta tua igreja. Ajuda-nos, porque não há habilidade nenhuma, qualidade neste teu servo. E ele carece, precisa do teu favor, para que o teu nome seja glorificado, que seja anulado toda a natureza humana e o Senhor possa resplandecer, sim, ó Deus, através desse sermão e mensagem. Então, abre os ouvidos e coração daqueles que vão nos ouvir, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Jesus está na sua última Páscoa. Ele mesmo vai dizer: estou desejoso de comer convosco essa Páscoa. Ele vai dizer, anunciar inclusive, que ele não mais comeria, não mais vou comer deste pão e beber deste vinho, ele diz. Não vou mais comemorar, até que o faça na casa do meu Pai. Então ele sabia que chegara o momento crucial da sua vida, e ele então vai perguntar para os discípulos onde, e vai dar para eles o endereço. Eu gosto do Evangelho por causa disso, porque o Evangelho, ele quer sim que seja seguidas as tradições da Bíblia. A Bíblia é cheia de tradução, mas eu quero dizer que foi implantada tradições que Jesus vai mesmo dizer no Mateus 23, que eles colocam fardos pesados, tradição, aos ombros de outros, mas eles mesmos, nem com o dedinho menor, eles vão querer tocá-los. Jesus está falando das autoridades religiosas, que no seu tempo era que dominava aquela cidade, aquele povo, que é o povo dele. E esta Páscoa, ela tem um significado. Eu fico às vezes me perguntando qual é o significado da Páscoa das religiões e seitas, que todos os anos eles comemoram. E hoje é mais caro por causa, de todas as coisas políticas que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, a Páscoa, eu fui ver um quilo de bacalhau, está R$140, um quilo de bacalhau. Aí eu falei, vamos festejar com ovo, que também não está barato, mas vamos festejar com ovo, A gente vai dizer até que é com recheio de creme, porque o ovo é de galinha, e a gente vai dizer que é chocolate branco, entendeu? É chocolate branco com aquele creme, Você percebeu? E eu fiquei pensando, porque eu sou uma pessoa atualizada, eu fico vendo as reportagens, eu fico vendo o que se passa no nosso meio, e de repente eu vejo que aquilo que Jesus falou em Mateus 23, condenando toda esta ingerência
das autoridades religiosas que vão fazer aquilo que é proibido. E o que é proibido na Bíblia? Bom, Jesus diz que aquilo que você acrescentar, a Bíblia diz que é proibido. E aquilo que você tirar também é proibido, lá no último capítulo da Bíblia, que é o Apocalipse 22. Mas eles então, como eu já disse aqui, se eu tiver que acrescentar alguma coisa a esse livro, eu vou simplesmente ignorá-lo e deixar de lado, e não vou segui-lo mais. Porque a Bíblia diz que o cânon já fechou-se e tudo que foi preciso, assim como para o homem. Deus criou o homem no sexto dia. E quando o homem foi criado, tudo que ele precisava, Deus já tinha providenciado para a igreja. Você não precisa, pastor que me ouve, você não precisa ficar acrescentando, você não precisa ficar inovando, pelo contrário, se fizer estará pecando. E não adianta você usar de expertise, como eu sei porque eu já fui assediado e chamado por grupos enormes de pastores para crescimento de igreja, para inovação, para isso e para aquilo, e eu, evidentemente, não quis participar. Eu simplesmente refutei a ideia. Por quê? Porque eu fui salvo por um evangelho cristalino e puro. O meu pastor que me ganhou há 40 anos atrás, ele me ganhou falando desse Jesus, que lá no capítulo 12 a mensagem foi essa. O maior de tudo, que é Jesus Cristo, foi a mensagem do pastor que me ganhou para ele, para Jesus, não para ele, pastor, para o sumo pastor. Ele pregou desse Jesus que é maior que o templo, maior que o Jonas, maior que Moisés, maior que o que a lei, ele fala ali no capítulo 12. Maior do que a lei. E veja bem, a Páscoa é uma lei que está no Gênesis, mas é uma lei que vai inspirar você a perceber o quanto que Deus ama você e o quanto que Ele investe. A Páscoa significa passar para o outro lado, significa avançar, sair de uma determinada situação. Eu fico vendo a Páscoa de hoje. O cara fuma, participa da Páscoa e continua fumando. O cara bebe, participa da Páscoa, continua bebendo. O cara rouba, participa da Páscoa, continua roubando. O cara se prostitui, participa da Páscoa e faz tudo o que a organização lá, aceita, a religião, ordena fazer, e ele continua fazendo. Então não houve Páscoa, porque não passou, não atravessou, não saiu. E o capítulo 12 de Gênesis, quando Deus ele institui a Páscoa, significava que Israel ia sair agora da escravatura, que teologicamente nesse livro significa o pecado. Pecado é uma escravatura, porque ela te amarra, te obriga a fazer coisa. Quantas pessoas eu converso com elas, e elas falam, pastor, quando eu vejo, já estou fazendo aquilo que eu não quero, como Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, aquilo que eu não quero, eu faço, e aquilo que eu quero, eu não consigo fazer. É a natureza adâmica, é a força do pecado, daquele que ainda não celebrou a Páscoa. Porque a Páscoa é Jesus Cristo para os nossos dias. E ele mesmo vai dizer no capítulo 13 de João, um novo mandamento vos dou. Jesus traz agora um mandamento que evidentemente vai ser maior, como Paulo escreve lá no capítulo 13 de Coríntios. O amor é maior do que tudo. E o que Jesus é? Jesus é amor, porque Deus é amor, e Jesus é Deus, a não ser que você não queira acreditar que Ele seja Deus. Então você pode ser da outra religião, que diz que Ele é grande, Ele é profeta, Ele é isso, é aquilo, mestre, mas Ele não é Deus. E
Só no Islã tem 2 bilhões de pessoas que creem desta maneira. Eles creem em Jesus, mas não creem em Jesus como Deus e como Salvador. Eles preferem colocar um Alcorão e um Maomé no meio e depois faz aquele emaranhado, aquela confusão toda e pode derrubar as torres gêmeas e fazer as atrocidades que faz, principalmente com Israel, que é esse povo aqui no qual Jesus, ele se humaniza, ele se transforma em homem. Certa feita, falando com um árabe, né, ele disse que gostava de Jesus, mas ele não conseguia gostar dos judeus. E eu falei, então você mente, você engana você mesmo. Não falei com essas palavras. Por quê? Porque eu falei, porque Jesus é judeu. Jesus nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu, foi elevado aos céus como judeu, e a Bíblia diz que ele voltará como ele é, como ele era. E ele era judeu, então ele vai voltar judeu. Ele não vai voltar argentino, nem americano, e muito menos brasileiro. Isso ele não ia mesmo. Entendeu? Porque hoje nós estamos numa linha aí de horror, né? Quase igualando a outras linhas de horror de nações tenebrosas da terra. Nós estamos enveredando por esse caminho. Por quê? Porque nós não celebramos a Páscoa. E como que você diz isso? Porque nós não saímos, desde que fomos descobertos, nós não saímos do estado de pecado que vive o povo brasileiro. Agora muito mais ainda. Então, quando você fala de jeitinho brasileiro, viu? De levar vantagem em tudo, significa que você não comemora a Páscoa, não comemorou a Páscoa, não sabe o que é a Páscoa. Porque a Páscoa, que é Jesus, né, ele, em você, ele transforma literalmente todo o seu caráter, para você não ser como o Paulo vai escrever lá no Gálatas, no capítulo 2, verso 9 e 10, ele diz, que adianta, Paulo está dizendo, que adianta você guardar a Páscoa? Lá ele está dizendo, guardar dia, mês e ano, é lua novas e festas, ele diz. A Páscoa é uma delas. E ele vai dizer no verso 10, sabe o que está acontecendo aqui para a igreja de Filipenses? Eu estou correndo à toa, quer dizer, eu estou me gastando, como estou agora falando, me gastando para levar você ao conhecimento do que é Páscoa, e você vai continuar comendo ovo de Páscoa, infiltrado com coelhinho, essas coisas, que não tem nada a ver, mas por trás, lá no bastidor, na coxia, não no palco, está aqueles que estão travestindo o Evangelho e levando a esse estado de coisa. E hoje nós temos o quê? Um conglomerado enorme de milhares e milhares de pessoas que eles se deixam levar pelas liturgias e cerimônias, e esse Jesus que está dizendo aqui, ele está em Betânia e diz, onde vamos comer a Páscoa? Fala para Pedro e João, entrem lá e vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Então, como Jesus é específico, como ele não deixa você de maneira nenhuma, que nem uma barata tonta, querendo achar. Porque quando você lê o capítulo 4 do João, você vai ver qual é o atributo da mulher naquele tempo. Ela tinha que colocar água dentro de casa, assim como o homem tinha que colocar a comida dentro de casa, a mulher, para suas atividades diárias, ela tinha que o seu cântaro, a fonte, e trazer água. Jesus lá com a mulher samaritana, ele espera ela vir, porque ela precisava mais do que a água, assim como as pessoas de hoje precisam mais do que uma liturgia, uma cerimônia pascal. Você precisa mais do que bacalhau, mais do que peixe.
Você precisa. Fui à feira na sexta-feira, o peixeiro empapuçou de dinheiro. Entendeu? E eu falei, bom, não querendo ofender, né, eu vou comer aquilo que nós temos em casa, né? Paulo escrevendo ao Timóteo diz, comam de tudo que há no açougue. Mas ele falou que na Páscoa não coma? Ele falou que no sábado não coma? Ou no domingo não coma? Não. Mas quando você vai ver um cara lendo a Bíblia, como um pastor falou para mim há muitos anos atrás, de ponta cabeça, você não vai entender nada. E o pior de tudo, alguém que está por trás, e não é o autor dessa palavra, é aquele que é o inimigo de Deus e quer que você não entenda essa palavra. A palavra de Deus é uma revelação. Você veja mesmo que o próprio Pedro, quando escreve o livro dele, a carta dele, ele fala que algumas partes da carta de Paulo há pontos difíceis de entender. Mas o Pedro mesmo diz, toda a Escritura é inspirada para, Paulo dizendo, te corrigir, te instruir, te ensinar. Deus não ia colocar um livro aqui dele que seu QI, a sua sabedoria, o seu conhecimento não alcançasse. Agora, qual é a sabedoria? Aquela que você vai adquirir dele. O grande problema dessas seitas que estão por aí é que eles foram ler com a natureza humana um livro que ele é, a Bíblia diz, Espírito e Verdade. Você vai ter que ler pelo Espírito de Deus. E é Ele que vai te instruir. É Ele que vai te ensinar. Por que que a Bíblia, tão perseguida nesses milênios que ela existe, entendeu? Ela é o livro mais impresso da terra. Por quê? É a mesma coisa Israel. Como que um povo tão pequeno na terra, tão ínfimo, tão menor, tão insignificante, eles existem com a preponderância que existe no povo de Israel. O mundo todo fala do povo de Israel. Porque é o povo de Deus. É o povo que Jesus veio para humanizar-se através desse povo. Inclusive de uma aldeia, de uma tribo, a tribo de Davi. Viu? Onde esse rei fantástico da Bíblia, né, ele institui o reino e ele evolui nesse reino e faz esse reino de uma dimensão semelhante naquele tempo aos Estados Unidos. Você não vê que os Estados Unidos agora colocou o mundo de cabeça para baixo? Um homem só, que ganhou as eleições em janeiro, colocou o mundo de perna para o ar. E está todo mundo gritando e não sei o que tem. Pois é, Davi fez isso no seu tempo. E ele então, gerenciando esta nação e mostrando que quando você coloca Deus na nação, quando você coloca Deus na sua terra, quando você coloca Deus na sua casa, quando você coloca Deus na sua vida, querido, há uma distinção, há uma diferença do vinho para a água, viu? Da luz com as trevas. Há uma diferença, é uma proporção que não dá para você fazer cálculos. Quando você faz isso, Davi fez isso. A outra América fez isso. Desde a sua descoberta ele fez isso. Diferente de nós. Quando eles saem da Inglaterra e eles vão para a outra América, a primeira coisa que eles fizeram lá foi orar e pedir: Deus, nós queremos um lugar para nós termos comunhão com o Senhor. E Deus deu a outra América e fez ela dessa pungência. Poderia ser nós, mas nós fizemos o contrário.
Nós andamos na contramão do que eles fizeram. A Páscoa tem sido isso. É a contramão daquilo que Jesus fez. E Jesus celebrava a Páscoa desde o seu nascimento. Ele foi levado desde o seu nascimento, todos os anos, por Maria e José para celebrar a Páscoa. O capítulo 2 de Lucas fala que Jesus estava neste evento, e depois a Bíblia não fala mais nada, mas certamente Maria e José estavam, como os judeus o fazem até os dias de hoje, eles vão para o templo. Você não vai encontrar, no dia da Páscoa você vê, entendeu? As estradas estão lotadas de gente para tudo quanto é. No dia da Páscoa, instituída no capítulo 12 de Gênesis, era para se fazer o contrário. Era para você trazer Deus à memória, a sua memória, do que Ele faz, do que Ele fez e do que Ele fará. O Cordeiro Pascual, que João, lá no capítulo 3 de Lucas, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu e sabia. E quem é que morria no dia da Páscoa? Um cordeiro. Capítulo 12 diz que ia pegar um cordeiro de 1 ano, sem mancha. Não podia ser cego, manco, não podia ter mancha, tinha que ser um cordeiro seleto, buscado no rebanho, visto ele nascer e já separado ele para esta finalidade. Assim eles faziam. Deus quer que nós façamos dessa maneira também. Porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente lê um livro. Não, a gente não gasta eu não vou dizer horas, alguns minutos do seu dia para ler a Bíblia. Mas você gasta vendo televisão, escutando música, passeando, indo para o cinema, indo para shopping, entendeu? Para um monte de lugar você tem tempo. Mas não é o cordeiro de 1 ano, sem mancha. Não é aquela oração que você desliga o celular, tira a campainha, desliga a campainha. Você quer ficar, como ele diz, trancado com ele num quarto, lá em Lucas, lá em Mateus, no capítulo 6, para você em comunhão com ele. Esse Deus que deu o seu Filho amado, que agora está indo para a última Páscoa dele, e ele diz que alguém ali ia traí-lo, e ele chama esse alguém de amigo ainda, porque ele não pode ter ressentimento, mágoas, rancores dentro do coração dele. Por quê? Porque ele é puro. E assim como ele é puro, ele quer que nós sejamos também. Agora você, na sua humanidade, como eu falo, mas isso é impossível. E eu concordo com você que é impossível. Sabe por quê? Porque nós estamos anos-luz longe desse Deus. Mesmo professando ele como nós o fazemos. Estamos mais como os sacerdotes, que no capítulo 23 de Mateus, como falamos, ele diz, eles falam, mas não fazem. Para Deus isso é um horror. Significa que você conhece. Nós aqui, quando eu vejo o drogado lá, o espírita, o macumbeiro, o idólatra, fazendo as coisas, eu falo, bom, é relevante ele fazer. Mas nós não. Porque nós somos tidos como o povo da Bíblia. Nós somos tidos na terra, fique sabendo. Sabe por que o mundo não gosta de nós? E eu não procuro agradar o mundo. Jesus não procurou agradar o mundo. Jesus procurou salvar as pessoas. E ele mesmo diz, assim como o mundo não gosta de mim, lá em João 17, eles não gostam de vocês também. E eu fico vendo às vezes a igreja querendo agradar o mundo. E eu não vou aludir aqui como que eles o fazem. Você sabe como eles fazem. Hoje o mundo que entrou dentro das igrejas,
E hoje é difícil você discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Por quê? Está tudo igual. Hoje mesmo eu vi, né, na internet, na minha casa, eu vi uma postagem de 4 moças vestidas do meu tempo, dos anos 60, dos anos 50. Elas com traje dos anos 60 e anos 50. E aí eles fazem lá, né? Elas não eram mais bonitas do que essas que andam de shortinho? Está escrito no Face isso daí. Elas não são mais bonitas? E aí você olha elas com suas roupas, né? E costumes e hábitos, com aquele pudor. E as outras sem pudor nenhuma. Então, hoje, isso invadiu dentro das igrejas. E as igrejas hoje estão fazendo espetáculos e shows. Mas essa Bíblia não falou para nós. Por isso que em uma das mensagens eu falei, se eu precisar acrescentar alguma coisa, então eu vou isolar, cancelar, colocar a Bíblia de lado e dizer, como eu disse para minha mulher há anos atrás, fica com essa Bíblia porque eu não vou para o inferno com ela. Foi essa palavra que eu falei. Porque você está vindo aqui e você está igualando a Páscoa que eles estão festejando lá. E você sabe o que eles vão fazer depois de toda a liturgia e cerimônia que eles estão participando. Eu sei porque eu conheço inúmeros deles que o fazem. E depois eu os vejo nos mesmos costumes. Mas a Páscoa foi feita para se dizer, porque os judeus que comemoram a Páscoa, eles comemoram a Páscoa para falar para os seus filhos o que é a Páscoa. E eles vão contar a história. Que se Deus não intervisse e não fizesse a Páscoa, até hoje eles estariam na mão dos egípcios como escravos. A Páscoa é isso. A Páscoa significa um passo que você está dando, saindo do estado precário de escravo que você está. Quando o quê? Quando você está sob a égide do mal. Quando você simplesmente se deixa levar por tudo que aí fora se faz. E quando você vê, como eu vi hoje, um camarada na outra América, está no corredor da morte, porque ele fez bobagem. E ele está dizendo que é inocente. Mas parece que, segundo a reportagem, ele tem alguma culpa no cartório. Pelo menos estava junto com mais 3. E tem assassinato, tem 2 assassinatos, né? E ele está para receber uma injeção letal ou ir para cadeira elétrica, que lá é assim. Ah, mas que injustiça esse negócio todo. Pois é, querido. Vai lá falar para eles que é errado. E algumas pessoas dizem, mas o teu Deus faria isso? E eu digo, não, ele não faria, ele fará. A minha Bíblia diz que aquele que não quiser comemorar a verdadeira Páscoa, presta atenção, você que está aí me ouvindo pela internet, não quiser comemorar a verdadeira Páscoa, essa que nós lemos no Lucas 22, onde ele vai se colocar e diz para você agora fazer, ele diz para você agora beber do sangue dele e comer da carne dele. Para você, o que? Se identificar com ele na sua vida. Para você ter esse DNA de pureza que ele tinha. E ele sai dali e vai para o Getsêmani. E um deles, que é o Judas Iscariote, vai beijá-lo ali no Getsêmani com a sodadesca. E agora Jesus vai fazer aquele trajeto de horror, né? Até ir ao Gólgota. Aquele que não tinha pecado, diz a Bíblia. Deus o fez pecado por nós.
Ele assume o meu lugar. E ele então é o Cordeiro do capítulo 12 do Gênesis, para me tirar da escravidão do pecado. E ele então morre. Depois de Jesus não tem mais morte de cordeiro. Por quê? Porque ele realizou. Por isso que ele diz no capítulo 5 de Mateus, que ele não veio para abrogar, para cancelar a lei. Eu vim para cumprir. E nele então se cumpre. E aquele que o batizou, o João, falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, se você comemora a Páscoa e ainda continua praticando o pecado, tendo prazer no pecado, viu? Se deleitando no pecado, então você está comendo chocolate e está perdido com seus coelhos, que evidentemente até esse infiltrado na Páscoa, ele quer descaracterizar a verdadeira festa da Páscoa. E as pessoas então ficam desejando, né, esse chocolate e esta festa que não é transformadora, não muda nada na vida da pessoa. Aí eu pergunto: por que comemorar uma Páscoa assim? É como vir aqui, né? A minha mulher sempre fala, né, que nós saiamos melhor do que entramos aqui. E se isso não acontecer, então nós erramos o alvo. Todas as vezes que entramos aqui, é como você nasce e você então se alimenta do leite materno para crescer. Para você crescer. Se for negado esse leite para você, você não tem vida, você morre. Você nasce e já morre. Então Deus já providenciou. E Jesus é isso. Por isso que o Isaías 55, vindes, comei e bebei de graça, ele diz. A criança que nasce, ela não pode pagar a mãe pela vida que ela está trazendo à terra, pelo leite que ela está produzindo e dando para ele, por todo o sacrifício, que eu não sei se é maior do que o parto, porque o João no capítulo 16 diz que a mulher, ela fica à beira da morte para dar à luz, mas quando nasce aquele filho, ela se esquece de tudo. E agora então, toda a natureza dela se volta para embalar, para proteger, para cuidar daquele rebento. O Evangelho é isso. Você então comemora a Páscoa, que é Jesus, e você come e bebe dele. Agora você vai ser nutrido, alimentado, você vai ser fortalecido. E quando a gente vê os profetas, os apóstolos, os discípulos, a igreja de outros tempos, da Idade Média principalmente, quando eles enfrentaram todas as mazelas e tragédias de perseguição, eles não só queimavam a Bíblia, mas eles queimavam aqueles que professavam a Bíblia. Veja aí na internet o que foi feito pelas instituições religiosas, porque quem matou Jesus, veja bem que no capítulo que nós lemos, que é o capítulo 22, o verso primeiro diz: estava próxima a festa dos pães asmos, chamado Páscoa, procuravam os sacerdotes, está aqui, os principais dos sacerdotes, hoje seria o Papa, o bispo, os cardeais, os padres, os principais dos sacerdotes e os que dominavam a igreja, os escribas,
em como tirar a vida de Jesus. A preocupação deles era tirar a vida de Jesus. E Jesus sabia disso. Por isso que ele diz: não mais comerei do fruto da vide, não mais comemorarei a Páscoa convosco, mas eu vou fazer convosco na casa do meu Pai. O que ele estava dizendo? Se vocês permanecerem em mim, eu vos levarei e agora nós vamos cear lá junto com o meu Pai. É isso que Jesus quer fazer. E se não tiver isso, esse desejo seu de cear com Ele lá no céu, e lá não é chocolate e não tem coelhinho lá não. Lá não procure coelho lá, que não vai ter. Viu? Se você não tem esse desejo, você simplesmente comeu ovo de Páscoa e brincou com o coelho, e você fez as liturgias todas que as religiões e as seitas fazem, ordenam fazer numa época como essa, mas é o que Paulo escreveu tanto em Colossenses como em Gálatas. Vocês guardam dias e festa e eu estou pregando à toa, ele diz. Eu corri em vão com vocês, no capítulo 9 e no capítulo 10 de Filipenses. Agora eu pergunto, o que eu estou pregando agora é em vão, é à toa, é sem sentido? É inóspito? Ou você vai dar crédito? Ou você vai acreditar que a Páscoa é uma transformação de vida, é um passo que você sai do pecado que é o Egito, para o Canaã, para Israel, para Sião, onde Deus vai dominar, como até os dias de hoje ele domina ali. Israel não poderia fazer o que eles fazem se Deus não dominasse ali. Se todo mundo árabe se juntar, só estou falando do mundo árabe, não sabe nem o Irã ir para lá. Só marchar fisicamente, massacra, pisoteia aqueles 10 milhões de judeus, que nem 10 milhões de judeus tem lá. E eles tomam posse daquilo. E por que eles não conseguem? Não tem algo misterioso? É porque Deus está com suas mãos, impedindo eles de fazerem. É que nem o Yom Kippur. Yom Kippur, em 1967, quando eles entraram, né, em Israel, eles não têm, estão inóspitos ainda como nação, e juntou aquelas nações todas com o Egito e o mundo árabe, tudo para destruir, e eles venceram. É como o Purim, no tempo de Esther, quando lá no Irã, a Síria antigamente, eles iam matar todos os judeus. Então Deus criou um expediente e a rainha Esther ajudou a libertar, e eles festejam até os dias de hoje a festa de Purim. Deus criou essas coisas maravilhosas porque Ele ama aquele povo, assim como Ele ama a sua igreja. E Ele quer amar todos que estão festejando Páscoa, mas para que eles entendam que Ele é a verdadeira Páscoa. E tudo que foi acrescentado é impuro, é imperfeito, não tem efeito nenhum, não consegue mudar nada. Por quê? Porque entra por aqui e sai por aqui, porque não tem nada de espiritual dentro dele, é só cerimonial e liturgia. Tudo natural. E eu olho e vejo que é belo mesmo. Eu assisto essas coisas. Eu vejo que é belo as liturgias deles. Entendeu? Mas eu falo, o que vai mudar? Aí eu olho aquela plateia de centenas, e se for lá no Vaticano, milhares de pessoas que vão ocupar ali a Praça de São Pedro. E aí eu pergunto, e gastaram fortuna para ir para lá? Entendeu? Basta você ver como que está. Eu agora quero ir para o Equador e para o México. Só a passagem vai engolir toda a nossa finança. Eu e da minha mulher. Entendeu? Estadia, essas coisas todas. Eu fico perguntando, o que é que vai sobrar de tudo isso?
Porque se não houver uma mudança, sair da escravidão, que teologicamente é o pecado, então de nada valeu. Vamos ficar em pé e orar. Bendito e eterno Pai, eu quero, Senhor, te adorar. Te adorar porque o Senhor é a verdadeira Páscoa. O Senhor mesmo diz em Coríntios 5, Cristo, a nossa Páscoa. E as outras coisas, Paulo escreveu que são sombra das coisas futuras. Tudo que era comemorado no judaísmo estava mostrando o Senhor que viria para nos libertar, Senhor, porque as leis não podiam fazê-lo. A palavra de Deus diz que se nós guardarmos toda a lei e só nós errarmos, então nós perdemos todos. Então o Senhor, sabendo da nossa inoperância, incapacidade, o Senhor trouxe o teu Filho amado e Ele abriu os seus braços. E hoje é o domingo da ressurreição, Senhor. Que Ele possa ressurgir em corações e vidas que nos assistem e ouvem. Eu te peço em nome de Jesus.